Meu irmão, minha irmã, Jesus é a luz do mundo, é a luz da vida e que hoje ilumina os nossos olhos, não apenas os olhos da nossa face, mas os olhos do nosso coração. Evangelho segundo João, capítulo 9, 1 a 41. João 9, 1 a 41. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: Este é o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: Tem idade? Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade. Perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus? Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se este homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntar-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vos disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não sabais de onde ele é. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto.
e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam eles: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube o que tinham expulsado. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Palavra da salvação. Apenas um recado único para você gravar no coração: Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do mundo. Quem se coloca na presença dele, recebe da sua luz e as trevas são dissipadas. Ele é o Senhor que faz bem todas as coisas. Admitir isso é a certeza de uma fé viva dentro do nosso coração, de uma escolha pelo reino de Deus. Quantas trevas existem hoje nos nossos corações, no coração de toda a humanidade. Jesus é a luz que vem dissipar essas trevas. Mas é preciso que nós confiemos nele, para que ele possa colocar as suas mãos sobre os nossos olhos e abrir-os. Olhos abertos para Jesus, olhos abertos para a vida, para a ressurreição, para a salvação. Deus está abrindo os nossos olhos, os olhos do seu coração, meu irmão, minha irmã, os olhos do coração de toda a sua família. Com os olhos abertos, nós podemos proclamar: Tu és o Cristo, eu creio, eu te vejo, eu estou diante de ti. E, então, meu irmão, prostrados aos pés de Jesus, adorá-lo e amá-lo verdadeiramente. Nada mais do que isso, somente isso: adorar e servir o Senhor, a luz da vida, a luz do mundo. Que Deus hoje cure toda a cegueira dos nossos corações, restaurando a nossa fé, trazendo a visão espiritual para os nossos corações. Te bendizemos, Jesus, te louvamos, te exaltamos. Tu és a luz da vida, Tu és a luz do mundo. É em Ti que nós somos mais que vencedores. É em Ti que nós enxergamos o rosto do Pai e também enxergamos o nosso rosto. Tu és a luz que resplandece e dissipa todas as trevas. Nós reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a luz que veio ao mundo e que ilumina todas as trevas. Prostrados aos Teus pés, Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos, Deus de força, Deus que é luz.